ressurreição, em João capítulo 11, verso 25, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se crê em mim, viverá para sempre. Mas o momento narrado por Lucas no capítulo 24, descreve o Senhor morto, descreve o Senhor no sepulcro, descreve o Senhor agora no estágio mais dolorido para a alma humana. Ele foi cerrado, fechado em um túmulo, segundo ordens das guardas romanas, o imperador, e segundo a autoridade desse imperador, com o seu selo e uma grande pesada pedra à frente, esse túmulo, para garantir que nenhum dos seus seguidores violassem aquele túmulo. Mas o texto sagrado da palavra de Deus nos diz: no primeiro dia da semana, na manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram assim removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus Cristo. Parece que elas não estavam percebidas, atentas para todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo havia proferido. Elas são surpreendidas por dois homens, diz o texto, vestidos de branco, e que lhes dizem que Jesus não está morto, mas que ressuscitou, cumprindo o que ele havia prometido durante todo o seu ministério. A morte do Senhor Jesus Cristo não foi um tema oculto para os seus discípulos. A morte do Senhor Jesus Cristo foi um tema revelado, foi um tema posto sobre a mesa, foi um tema debatido, ensinado. Em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo não disse que iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Ele disse que iria sim ser julgado, iria descer as mansões dos mortos, mas que ao terceiro dia passaria a habitar poderosamente os ambientes poderosos, as mansões celestiais do vivo e do poderoso Deus. Diz o texto em Lucas capítulo 24, verso 4 e verso 6. As mulheres ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Agora, sabendo que não havia ninguém naquele túmulo, naquele sepulcro, diante do anúncio e da mensagem anunciada pelos anjos, de repente dois homens com roupas brilhantes, como luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, diz o texto, as mulheres baixaram seu rosto para o chão, certamente entristecidas, angustiadas. Mas os homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele foi levantado, ele ressuscitou. Então lembraram-se de todas as palavras que o Senhor Jesus havia dito, quando ainda estava com elas na Galileia. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele falou, o Senhor Jesus, ele cumpriu, o Senhor Jesus, ele proferiu suas promessas, e as suas promessas não caíram por terra. Como diz a Bíblia Sagrada, passam os céus, passam a terra, mas nenhuma das minhas palavras irão cair por terra, irão permanecer sim, para sempre. Diz o texto em Atos capítulo 1, verso 3. Depois do seu sofrimento, do sofrimento do Messias, do Filho de Deus, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus,
comendo com os discípulos, tendo comunhão com os seus discípulos amados. Meus irmãos, o tema central do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Aquilo que motiva a igreja hoje, em nossos dias, é ainda a ressurreição do Senhor Jesus. O que levaram homens e mulheres a serem crucificados após a morte do Senhor Jesus, pregando o Evangelho, sendo capturados, perseguidos, mortos, é a mensagem da crucificação, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Assim como foi Deus fazendo uma promessa a Abraão, pedindo a ele o seu filho amado, mas Abraão em nenhum momento temeu frente a esse pedido, pois sabia, segundo relatos do livro de Hebreus, que Abraão tinha certeza e segurança que o seu filho iria ressuscitar, que Deus iria levantar o seu filho após o sacrifício, apontando para o sacrifício e para a obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi levantado, ele ressuscitou. Por isso que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em nossa geração deve ser ainda o tema central da igreja primitiva, a ressurreição do Senhor Jesus. Essa narrativa nos mostra que a notícia da ressurreição de Jesus traz surpresa, mas ela trouxe também esperança aos discípulos e a todos os que nele creem. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Disse o Senhor Jesus no relato na família de Marta, de Maria e de Lázaro. Meus irmãos, o túmulo vazio representa a vitória do reino de Deus. O túmulo vazio representa a mensagem de vitória e de grande glória da igreja do Senhor Jesus. O túmulo vazio não representa apenas a ausência de Jesus, mas sim a vitória sobre a morte e a confirmação da promessa da vida eterna para aqueles que nele creem. Jesus venceu, nós também temos uma mensagem de esperança e de motivação. Nossa mensagem de motivação não está em um devocional diário. Nossa mensagem devocional não vem de mensagens recortadas do YouTube, das mídias sociais. Nossa mensagem de vitória vem do sepulcro vazio, do túmulo que não foi capaz de reter a vida do Filho de Deus, do Senhor da vida, do Senhor do universo, do Senhor da igreja, do Senhor das nossas vidas. Então, a partir desse relato, podemos afirmar que a esperança cristã não é a última que morre, mas a que vive para sempre. Por causa da mensagem da ressurreição, podemos viver o Evangelho do Senhor Jesus com verdadeira alegria. Alegria que para muitas pessoas é loucura, como disse o apóstolo Paulo em Romanos. Loucura a mensagem do Evangelho, loucura a mensagem que vem da cruz. Mas nossa vitória, nossa alegria, nosso regozijo, nosso prazer e certeza que como Jesus venceu a morte, nós também podemos e somos chamados a caminhar no caminho da vitória diante da morte, no mundo marcado pelo pecado, no mundo marcado por desesperança, no mundo marcado por mensagens que não são nada animadoras, mas a mensagem que vem do Senhor ressurreto é uma mensagem de plena
e verdadeira alegria, que venceu ao terceiro dia a morte. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa esperança. A nossa esperança não está em pessoas humanas, a nossa esperança não está em propriedades, a nossa esperança não está no que a igreja fisicamente tem conquistado, mas a nossa esperança está na pessoa viva, real e poderosa do Senhor Jesus Cristo sobre a morte. É isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Se é para a nossa vida que temos esperança somente para essa vida, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Meus irmãos, nós temos uma esperança, e a nossa esperança vem do Cristo vivo, não vem do Cristo morto. Há muitas religiões que nessa semana de Páscoa celebram o Cristo morto, andam quilômetros atrás de procissões do Cristo morto, mas nós celebramos o Cristo vivo, o Cristo que rompeu os grilhões, algemas da morte, o Cristo que enfrentou cara a cara, de frente, o poder da morte, o Cristo que golpeou, matou e venceu o poder da morte, o Cristo vivo que nos apresenta a mensagem. Ele venceu, e agora cada um de nós, crentes em sua obra, firmados na fé, no seu sacrifício,